pessoal, eu sou o de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 74 do CTN, dedicado ao Imposto Único sobre Energia Elétrica, Combustíveis e Minerais. Na verdade, os artigos 74 e 75, referidos aqui neste vídeo, estão revogados hoje, e o imposto que se regulamenta, ou do qual se traçam normas gerais, nesses dois artigos, 74 e 75, ele foi suprimido, a competência para instituí-lo foi suprimida pela Constituição de 88, e ele se tornou parte do ICMS, o antigo ICM, que só alcançava operações relativas à circulação de mercadorias, passou a incidir também sobre serviços de comunicação e transporte, que também eram alcançados por um imposto federal anterior a 88, que igualmente foi suprimido, e agora, além do do Serviço de Comunicação e Transporte, também combustíveis, minerais e energia elétrica passaram a ser onerados pelo ICMS, depois de 88. Em relação a essa substituição, duas observações aqui se fazem importantes. A primeira é que o ICMS, diferentemente do antigo ICM, como foi comentado nos artigos a ele referentes, nos vídeos relativos aos artigos a ele referentes ao ICM, o ICM era neutro, ele não era seletivo. O ICMS poderá ser seletivo, ele pode continuar sendo neutro. A Constituição abre essa faculdade para os estados, mas ele pode ser seletivo. Agora, se ele for seletivo, a seletividade deve obrigatoriamente pautar-se pelo critério da essencialidade. E ao passar a alcançar, por exemplo, operações com energia elétrica, que são essencialíssimas nos dias de hoje, o ICMS não poderia ter, como tem, as alíquotas mais elevadas. Os estados não poderiam optar pela seletividade e fazê-lo usando como critério algo diverso da essencialidade das mercadorias ou dos bens ou dos serviços tributados. Então essa é uma questão que deve ser enfrentada pelo Judiciário brasileiro e pelo Supremo Tribunal Federal, que deve fazer com que os estados respeitem o critério da essencialidade como sendo obrigatório, embora a seletividade seja facultativa. A alternativa dos estados seria ter uma alíquota só para todos os produtos e serviços, mas não, optando por alíquotas diferentes, usar como critério para essa diferenciação algo diferente da essencialidade. E o outro ponto importante relativo a esse imposto único sobre lubrificantes, energia, minerais e combustíveis é que, como mencionei há pouco, tratava-se de um imposto único. O artigo 74 do Código Tributário Nacional estabelecia no parágrafo 2º que o imposto incide uma só vez, excluindo quaisquer outros tributos. Essa expressão foi colocada na Constituição em 88, quando a Constituição passou a colocar essas materialidades na competência dos estados para tributar com o ICMS. Então, o ICMS também deveria ser um imposto único sobre combustíveis e minerais, energia elétrica, enfim, sobre essas materialidades alcançadas por esse antigo imposto mencionado nos artigos 74 e 75 do CTN. Mas a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, inclusive o advogado era o professor Ives Gandra da Silva Martins, que invocava o que dispunha a Constituição, que invocava o que dispunha o CTN antes dela, e o fato de que um imposto havia sucedido o outro, o S do ICMS era esse antigo imposto, que era um imposto único, único a onerar essas operações, e a ideia era discutir se, apesar disso, poderia ser cobrado COFINS sobre as operações com combustíveis, com minerais, já que a Constituição falava que nenhum outro tributo poderia ser alcançado. E foi quando o STF entendeu que tributo ali se referia a imposto, e aí permitiu com isso a incidência da COFINS, vilipendiando flagrantemente não só a história do tributo, não só a origem dele, a gênese do S do ICMS, mas também a própria letra da Constituição que se referia a tributo, que depois foi modificada por uma emenda para que se passasse a fazer alusão a imposto para permitir a incidência de contribuições. Contribuições que sempre foram o mantra, sempre foi o rótulo que se coloca num tributo para que ele não se sujeite a limitações que ordinariamente são tidas como aplicáveis apenas a impostos. Isso faz com que se diga que as contribuições seguem outras limitações ligadas à destinação, mas também em relação à destinação, o Supremo Tribunal Federal afrouxa os limites e permite que sejam desvinculadas, que sejam aplicadas em outros fins e nada disso se reflita na sua validade. Mas esse já é um assunto para outros vídeos.
Nos próximos trataremos ainda dos artigos subsequentes do Código Tributário Nacional, dessa parte especial dele. Se tiver interesse em acompanhá-los, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aqui na caixa de comentários o que acha desse vídeo, que gostaria de ver tratado em outros, e também de deixar a sua curtida. Até os próximos vídeos.